Oi pessoal do nono ano, até que enfim, né? Prometi para vocês e aqui tá a nossa videoaula. Só para vocês entenderem por que demorou um pouquinho, chegou a minha nova amiguinha, que é essa aqui. A antiga era essa. Dá para vocês perceberem que é um pouco menor, um pouquinho. Mas ela foi de bastante ajuda. Só que agora ela tá dando tchau pra vocês, tá? Chegou a nova amiguinha, então não vou desprezá-la, vou guardá-la, por quê? Porque ela pode ser muito útil ainda pra gente, nunca se sabe. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com a nova amiga que se chama lousa branca, tá? Então, como a gente tem conversado pelo chat, vocês estão com bastantes dúvidas, tá? Eu falei pra vocês, isso é normal, não se apavorem, tá? Hoje eu vou dar uma aula, a primeira aula vai ser no geral. O que são as equações de segundo grau? Então vamos lá do começo, lembrando tudo que a gente até tinha falado já um pouco em sala de aula. A equação de segundo grau é aquela onde eu tenho x, a variável elevada ao quadrado, tá? Então, na equação de primeiro grau só aparecia o x. A equação de segundo grau começa a aparecer x ao quadrado. Se na equação de primeiro grau a gente tinha uma raiz, um resultado, na equação de segundo grau a gente vai ter dois resultados. E a gente vai discutir sobre isso, tá? Existem aí as etapas do que a gente chama das raízes. Em primeiro lugar, a gente tem o número que multiplica a variável ao quadrado, a gente tem o número que multiplica a variável simples e a gente tem o número que a gente fala que é independente, porque não tem nenhuma variável com ele, tá? Então, o A é quem multiplica x ao quadrado, o B é quem multiplica o x e o C não tem nenhuma variável. Lembrando que eu tô falando de x, mas pode ser y, z, tá? A gente vai trabalhar mais com x pelo costume. Então, o que a gente vai ter aqui? Para resolver uma equação de segundo grau, existem algumas maneiras, tá? A básica delas toda é a fórmula de Bhaskara, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Por enquanto, nós vamos ver sem usar Bhaskara. Para isso, a gente vai utilizar a equação incompleta. A equação incompleta é quando falta ou B ou C. O A nunca pode ser zero, tá? O A sempre é diferente de zero. Por quê? Se o A for zero, some o x ao quadrado. Então, some a variável que está ao quadrado. Aí não é mais uma equação de segundo grau, é uma equação do primeiro. Então, a gente então tem que o A é diferente de zero. Então, quem é que pode ser zero? O B ou o C? O primeiro caso que a gente vai fazer é quando B é igual a zero. Quando B é igual a zero, a gente tem, por exemplo, x ao quadrado menos 25. Vocês estão vendo? Não tem o x. Tem só o elemento ao quadrado e o termo sem variável nenhuma. X ao quadrado menos 49, 2x ao quadrado menos 16. Então, vamos ver como é que a gente resolve esses três casos. X ao quadrado, vamos imaginar como não tem x, eu vou passar já o menos 25 para o outro lado, como se fosse uma equação de primeiro grau. Quando eu passo para lá, fica positivo. Então, x ao quadrado igual a 25. E para resolver esse quadrado? A operação inversa da potência é a raiz. Então, no lugar dessa potência, eu vou passar para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 25. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? X igual a 5. Tá, o que a gente chegou? Que 5 elevado ao quadrado dá 25. Tá, daí tudo bem. Só que, se vocês pensarem, menos 5 ao quadrado também dá 25.
Então, quando a gente vai extrair uma raiz quadrada, a gente tem que sempre lembrar que tem que colocar os dois sinais, mais ou menos. A resposta dessa equação é x igual a mais 5 ou menos 5. Porque nos dois casos, quando eu elevo ao quadrado, o resultado é 25, tá? Mais um para quem ficou meio na dúvida. X ao quadrado igual, passo menos 49 mais 49. Então, x igual. No lugar da potência, raiz quadrada. Lembrando que eu tenho que colocar mais ou menos. Professor, e se eu não colocar esse mais ou menos? Eu vou errar o exercício. Porque eu tenho duas raízes. Se eu não colocar o mais ou menos, eu vou ficar apenas com 7. Eu vou falar que x ao quadrado igual a 49 tem como resultado 7. Vai estar errado. São duas raízes, tanto a positiva como a negativa. 2x ao quadrado menos 16 igual a 0. 2x ao quadrado igual a 16. X ao quadrado igual a 16 dividido por 2, 8. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 8. Gente, não tem raiz exata, não tem problema. Pode ficar indicado por raiz, tá? A gente não põe número decimal, porque isso aí daria é um número irracional, tá? Então, não é um número exato. Vocês vão ter aí um número com infinitas casas. Então, a gente vai colocar, a única coisa que a gente tem que fazer eu tenho que resolver essa radiciação, tá? Tem que decompor. Mais ou menos, lembrando, eu vou pegar o 8 e vou dividir por 2. Vai dar 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Vou juntar esses dois. Fica 2 raiz de 2. Essa é a resposta final do exercício, tá? Precisa? Precisa. Continuando, gente. Mais um exemplo, ainda na equação incompleta, onde o b vale 0. Eu vou ter x ao quadrado igual. Quando eu passar o 9 para cá, vai ficar menos 9. Aí eu vou ter um probleminha. Por quê? Quando eu fizer x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9, isso vocês já sabem. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz par de número negativo. Então, não vai ter solução, porque é menos 9. Então, nesse caso, não existe solução, tá? Esse barulho que vocês ouviram foi a Margot derrubando a louça, tá? Eu adoro minha gata. Mas vamos continuar. Então, aqui não existe solução dentro dos reais, tá? Então, não existe solução dentro do conjunto dos reais. Por quê? Porque eu já comentei uma vez com vocês lá no 8º ano. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, tá? Vocês vão ter solução para isso, tá? Vai estar dentro dos números complexos, a gente vai ter a solução das raízes negativas. Bem, esse é o primeiro caso. O segundo caso, quando agora o C é igual a 0. Então, eu vou ter um número que tem x² e um que tem x. Eu não vou ter o termo independente, tá? Então, lembrando que quando a gente está com a equação incompleta, a gente está trabalhando b igual a 0, c igual a 0. E ainda vai ter o terceiro caso. Então, vamos lá. Quando aqui acontece, a gente vai recordar o que a gente viu lá no 8º ano. A gente vai lembrar de evidência. Lembram? O x não aparece aqui e aqui, então eu vou colocar ele em evidência.
Sempre vai ser o mesmo processo, então a gente acaba repetindo. Eu nunca lembro direito a evidência. Não se preocupe, vocês vão ver. Se vocês fizerem do jeito que eu vou dar a dica, tem muito problema, tá? Vocês não vão tirar este letra. X ao quadrado dividido por x dá x, menos 2x dividido por x, 2, igual a zero. Aqui entra uma propriedade na matemática. Quando eu tenho uma multiplicação e o resultado dá zero, com certeza eu posso garantir o quê? Um dos dois é igual a zero. Então, se eu tenho uma igualdade, eu sei que ou o x é igual a zero, ou x menos 2 igual a zero. Aqui resolvo x igual a 2. Quantas raízes eu tenho? Duas. X igual a zero ou x igual a 2. Mais um. Coloco o x em evidência. Vai ficar x mais 8, igual a zero. X igual a zero ou x mais 8 igual a zero. X igual a menos 8. Então, aqui as minhas duas raízes. Fácil, né, gente? Aqui, quem eu posso pôr em evidência? Opa, aqui já dá para colocar quem? 2x. Então, 2x é igual, sobra x menos 18 dividido por 2, 9, igual a zero. Daqui eu vou tirar aqui, ou 2x é igual a zero, ou x menos 9 igual a zero. Gente, só toma muito cuidado qual é o erro comum de acontecer, principalmente nas provas. Vocês estão vendo esse 2? Ele está multiplicando. Quando ele passar para lá, ele passa dividindo, tá? O que vocês às vezes fazem? Passam para lá como menos. Errou o exercício, tá? Então, como ele vai passar dividindo, 0 dividido por 2 vai dar 0. E daqui, x igual a 9. Esses três casos resumem pra gente quando C igual a 0.